E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um tutorial de como fazer suco em pó. Não gosto muito de usar isso, eu prefiro usar kisuke. Então, hoje a gente vai ter um tutorial de como fazer kisuke sem o kisuke. Quem nunca tarde tava aí de boa em casa, bateu aquela sede e disse assim, vamos aqui causar uma pequena deficiência nos nossos rins e fazer um bom kisuke com muito açúcar. E quando no processo de fazer esse kisuke tava lá mexendo e ficou só aquela garapa de açúcar no final do copo. E a gente ainda bebe aquilo, ainda se tiver um pão a gente... Deixa eu pegar aqui um negócio, tá aqui, vamos supor que nesse copo aqui a gente pega, tá aqui com suco, né? Não, deixa eu botar... Finjam que isso aqui é suco de limão. A gente tá lá, né? Aí aqui fica aquela camada espessa de açúcar. E a gente pega ainda o pãozinho, a gente chucha um pão assim e taca no dente. Mas enfim, a aula hoje vai ser sobre soluções e isso tá ligado diretamente ao nosso cotidiano. E a gente já viu no nosso material que solução são ou é um sistema homogêneo formado pela mistura de duas ou mais substâncias. As soluções são constituídas de dois componentes principais. O soluto, que geralmente vamos colocar aqui nosso suco em pó, e o solvente, que é o que vai dissolver, o que vai... deixa eu colocar uma palavra aqui bem interessante para vocês. Dissolver. Vai dissolver esse soluto é o solvente. O solvente ele vai estar ali, principalmente o solvente universal, que eu vou botar aqui de novo, é nossa querida água, também conhecida como H2O, ou então aquela substânciazinha que mata a nossa sede. Essa daqui é da torneira, então não posso beber para vocês. Vou esperar o carro de som passar. Passou. Então, vamos lá, voltar aqui de novo. Esses dois componentes, o soluto, que é o que se dissolve e se encontra em menor quantidade. O que é o certo, quando a gente vai fazendo um suco, a gente colocar pouca quantidade de açúcar, né? Porque senão não vai dissolver. Mas continuando, e o solvente, que é o componente em maior quantidade e que atua dissolvendo o soluto. Por exemplo, quando estamos misturando o açúcar na água, produzimos uma solução em que o açúcar é o soluto e a água é o solvente. A água, devido à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias, é denominada o solvente universal. E isso está no material de vocês, porque que ela tem essa propriedadezinha de ser o solvente universal. O soluto, que é a substância que é dissolvida, no nosso caso, o sal. E o solvente, que é a substância onde o soluto será dissolvido, neste caso, a água. Podemos chamar o solvente de dispersante, pois ele irá fazer com que as partículas da substância dissolvida, o soluto, fiquem separadas de modo que não possamos mais vê-las, dando a impressão de que elas desaparecem. Eu já falei a principal característica, mas eu vou lembrar dela de novo. A principal característica de uma solução é ser homogênea. Por isso significa que o soluto está dissolvido de modo uniforme em toda a sua extensão. Isso é importante porque mostra que as soluções possuem propriedades iguais em todos os seus pontos. Se um técnico escolher uma amostra, por exemplo, se ele pegar ali uma quantidade daquela solução e, independente do local, ele fizer um teste, isso vai ter a propriedade de toda a solução restante. Ou seja, qualquer parte que eu pegar daquilo, eu vou ter as mesmas propriedades. Ou, colocando em grosso modo, se eu pegar qualquer parte desse suco, eu vou ter as mesmas partículas, as mesmas quantidades de substâncias daquele suco naquela amostra. Uma coisa interessante que posso trazer para vocês é o sangue, por exemplo. Não é uma solução verdadeira. Isso porque ele tem a coagulação. Dá para ver os componentes dele separados, principalmente quando vamos fazer nossos testes sanguíneos. Eles são rotacionados em grande velocidade e a gente consegue extrair uma parte mais sólida, assim, uma parte mais espessa, de uma parte líquida que é chamada de plasma. Se eu estiver errado, alguém na biologia me corrigir.
Continuando, porém as misturas mais importantes que a gente pode ter, por exemplo, são uma mistura sólida, no estado sólido. A gente tem latão, a gente tem as ligas metálicas dessas correntezinhas aqui, ó. Isso aqui é uma mistura sólida. A gente tem as misturas líquidas, o álcool etílico, o suco que você bebe. E a gente tem as soluções gasosas, que o ar que a gente respira, na verdade, é uma solução de vários gases. E a gente já abordou isso uma vez na sala, que é universal. Hoje em Foco eu vou pegar dois aspectos muito importantes que eu quero que vocês aprendam. O primeiro é o coeficiente de solubilidade, que é a capacidade de dissociação daquela solução, daquela substância, daquela mistura em si. Também vai partir muito da capacidade de dissolver que o solvente vai ter e também da quantidade de soluto que às vezes a gente vai ter. Para isso a gente vai citar um exemplo, a gente vai pegar aqui a água, ó, a água que não tem nada. E a gente tem um princípio básico, por exemplo, se a gente colocar cloreto de óleo, ou cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha, a gente pega ele, então a gente tem aqui o solvente e a gente tem o soluto, que vocês têm em casa. Então, a gente sabe que o coeficiente de solubilidade da água vai ser o suficiente para dissolver, por exemplo, uma pitada de sal. A gente sabe que a partir de um tempo, se eu fizer alguns movimentos, ela nem precisou tanto, ele já dissolve quase que automaticamente, ele se dissocia, o soluto ele dissocia na água, ele tem essa capacidade de dissociação. E aqui a gente tem, por exemplo, água e sal. A gente tem uma substância, a gente tem uma mistura homogênea, então a gente já pode colocar ela como uma solução. E a gente aqui tem uma fase única, sem visibilidade de outra qualquer fase. Então a gente considera assim uma solução. E a gente parte agora para um ponto importante, que é o quê? Identificar, a gente já viu o conceito de coeficiente de solubilidade, que vai ser essa capacidade que realmente o solvente vai ter de dissociar o soluto. Então a gente vai falar um pouco sobre a quantidade de soluto na nossa mistura. Essa quantidade aqui a gente pode dizer que é uma quantidade que a gente considera uma solução insaturada. Que é o quê? Quando essa solução ela tem uma quantidade menor de soluto. Ou seja, a gente colocou pouquinho, vocês viram que eu coloquei só uma pitada. E essa pode ser a primeira classificação, uma solução insaturada. Que seria essa solução sem corpo de fundo, que ela consegue essa dissociação completa. E aí, se eu colocar, por exemplo, uma colher um pouco mais cheia de sal, eu vou colocar logo o conteúdo todo disso aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar isso aqui tudo de sal. A gente tem que dar uma misturadinha. E o que é que vai acontecer? Chega um ponto que o solvente ele já não consegue mais dissociar com muita eficácia. E a gente diz que a solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente, se mais o soluto for acrescentado, o excedente se acumula de forma de corpo de fundo. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Na hora que eu parar de mexer, vocês veem que o sal ele começa a se depositar no fundo do copo. Então a gente tem um chamado corpo de fundo. Isso vai ser uma solução saturada, que é realmente ele está totalmente dissolvido, porém ele começa a ter o acúmulo de corpo de fundo. Se ocorrer de ele dissolver por completo e se eu fizer, por exemplo, dissolveu por completo, vamos supor, agora eu vou enganar um pouco vocês. Vamos dizer que eu misturei bem e ele dissolveu por completo. Eu ainda dei uma aquecidinha, vamos supor assim. Eu dei uma aquecidinha e ele dissolveu por completo. Porém, se eu pegar a colher de novo e, por exemplo, bater no copo, ele formou um corpo de fundo, ó. Dá pra ver ainda alguns cristais de sódio. Então a gente diz que é uma solução super saturada. Que ela teve, são soluções instáveis, essas soluções supersaturadas, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Qualquer movimento que ocorra na formação do soluto nessa mistura
ele forma corpo de fundo. Sim, eu enganei vocês, isso aqui é só água, que eu disse que eu tinha esquentado, mentira. Essa aqui é só água e essa daqui era aquela substância que a gente colocou como solução saturada, ok? Mas, por exemplo, quando é que eu consigo uma solução supersaturada? Se eu fizer, por algum acaso, vamos lá, eu tô fazendo uma comida, fazendo um macarrão. E aí eu aqueço a minha água, coloco sal. Depois que a água estiver borbulhando, depois que a gente ali tiver uma ebulição naquela água, a gente coloca sal, até para ela ebulir mais rápido, entrar nessa temperatura de ebulição mais eficiente. Eu coloquei meu sal. Vocês veem que não, assim, meio que não importa tanto de quantidade de sal que vocês colocarem. É quase que espontâneo. Na hora que você coloca o sal, ele já dissolve de uma vez. Vocês podem fazer esse experimento em casa. Porém, se por algum acaso eu colocasse uma quantidade muito excedente de sal, ela ia dissolver? Sim. Porém, na hora que eu colocasse em um recipiente, deixasse por um momento nesse recipiente e fizesse qualquer fosse o movimento naquele local, eu ia formar corpo de fundo. Então isso é uma solução supersaturada, ok? Enfim, é muito comum a gente ter soluções no nosso cotidiano. Por isso que é muito importante a gente fazer esse tipo de observação. De manhã cedo, na hora que você faz uma mistura de dois líquidos ali, por exemplo, o café com leite, a gente tem uma mistura homogênea ali, a gente tem dois líquidos dentro de uma só substância. Geralmente, quem é o solvente ali vai ser o leite. Quem é o soluto? O café, porque a gente coloca uma quantidade menor de café na nossa solução. A gente também pode colocar, sei lá, chocolate em pó, também conhecido como Nescau por todo mundo. A gente tem uma solução a partir dali. Suco, refrigerante também são um tipo de soluções presentes no nosso cotidiano. O álcool que abastece nossos carros, água oxigenada, água sanitária para limpar a casa, também é uma coisa muito, muito presente. E uma coisa muito importante também é o soro caseiro, soro fisiológico, que é utilizado para controle de diversas doenças, conhecida também como diarreia, às vezes é muito utilizado. Quando a pessoa tem algum mal-estar, é aconselhado que beba muito soro, para melhorar o imunológico agora nesse período que a gente tem que se cuidar muito. Geralmente a gente faz uma solução muito efetiva de vitamina C, que a gente encontra nas farmácias, que elas conseguem aquelas pastilhas dissolvíveis, com um pouco de soro. Isso dá um bup, dá uma melhoria no nosso imunológico, que a gente precisa muito agora nesse período de pandemia, que a gente precisa se cuidar. Então fica essa proposta final de vocês se cuidarem realmente, procurarem essas soluções mais efetivas para vocês se cuidarem dentro de casa. E eu espero que o assunto tenha se fixado de uma forma melhor nesse pequeno experimentozinho que eu fiz com vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Semana que vem a gente dá continuação nesse assuntozinho. Foi só para refrescar a memória de vocês. E eu quero que vocês deem feedbacks positivos dentro dos grupos pra gente ter um controle melhor de como vocês estão acompanhando nesse período de pandemia, ok? Fiquem todos bem, fiquem todos em casa.